gente fala muito de dor aqui no programa, na verdade a solução, a prevenção, solução, o que tem de tratamento para melhorar a vida de vocês. Mas muitas vezes, eu já falei aqui no programa, conversando com os profissionais envolvidos, cada um no seu segmento, a importância e realmente a influência do nosso emocional, da nossa cabecinha no nosso corpo. Como a gente é responsável por tudo que acontece conosco. Nós somos mesmo responsáveis. Eu posso jogar essa culpa na gente? Eu tô aqui na Personal Físio, conversando com a Josiane Barros, que é educadora física e fisioterapeuta. E ela, como ela alia vários tratamentos, eu sei que ela tem esse pensamento mesmo, porque ela trabalha com acupuntura, com medicina chinesa, além da fisioterapia, RPG e pilates. E na medicina chinesa, na acupuntura, né, na medicina chinesa, o foco é esse, né? É o emocional, ele trata o todo e não o foco, a lombar, a cervical, o ciático, o joelho, né? É assim, a medicina chinesa, ela é milenar, né? A gente fala que é uma medicina milenar porque ela está em estudos já há mais de 10 mil anos na frente da nossa medicina. Então eles já constataram que se você não tratar a pessoa, você não consegue resolver qualquer que seja o sintoma. Seja ele emocional ou seja ele mecânico, que são as dores. Então é uma medicina que assim, não importa a queixa principal do paciente. Ele vem com dor, com uma dor lombar, uma ciatalgia, uma hérnia de disco. A gente vai fazer uma avaliação, uma anamnese de acupuntura, em que eu vou entender e conhecer todo o fluxo energético desse organismo. Por quê? Por que a gente escuta falar assim? Ah, eu tenho hérnia de disco na L4. Aí eu pego uma outra pessoa que também tem na L4, a mesma hérnia de disco. Um tá acamado e o outro não tá. Um responde muito mais rápido ao tratamento de fisioterapia e o outro ele demora mais. Por quê? Porque para essa solução desse sintoma eu preciso equilibrar esse organismo, seja emocionalmente falando, seja energeticamente falando e seja biomecanicamente falando. Por quê? Nesses estudos de mais de 10 mil anos, eles constataram que cada indivíduo é um diferente do outro, então não adianta eu passar o mesmo remédio para duas pessoas, porque cada pessoa é uma. A gente costuma até brincar e dizer assim, os dois irmãos, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, a mesma criação, e cada um tem uma personalidade. E aí cada organismo vai responder a um tratamento de acordo com esse momento que ele está passando. Então tudo influencia. Se essa pessoa está empregada, se essa pessoa ela tem depressão, se a pessoa tem insônia, se ela tem um sono agitado, se ela tem gastrite, para a gente tem um significado. Então vão as agulhas nos pontos das dores, vai um choquinho para estimular a agulha e vão as agulhas nas regiões, nos meridianos, e que nessa avaliação energética e emocional eu detectei que ele tem deficiência. Quando eu gero uma deficiência num órgão, eu preciso tonificar esse órgão. Na medicina chinesa existe um fluxo energético, então um órgão depende do bom funcionamento do outro órgão e cada órgão trabalha junto com uma víscera. Então um exemplo, o rim trabalha junto com a bexiga, próximo ao rim vem o fígado. Se eu tenho deficiência do rim, o rim é a mãe do fígado, isso na fisiologia deles, nos estudos milenares. Eu vou gerar uma estagnação do fígado, que são aquelas pessoas que têm muita enxaqueca, pessoas muito estressadas, pessoas explosivas, né? São pessoas que dormem mal por causa do estresse. E aí, em cima disso, a gente trabalhando em cima de um fluxo energético, que um órgão depende do outro, que um órgão trabalha junto com uma víscera, eu consigo equilibrar esse organismo e também estou trabalhando os pontos da dor com o choquinho na agulha para sedar aquela região muscular que está inflamada. Então ele começa a responder em tudo. Ele responde na dor, na questão emocional e em outros sintomas que ele me procurou. No equilíbrio inteiro. No equilíbrio inteiro. Mas assim, a gente está falando do nosso emocional influenciando no nosso corpo, nos nossos órgãos, nas dores, enfim, nas doenças. Falando da coluna, uma pessoa que tem um movimento repetitivo por conta do trabalho e dá aquela lesão por esforço repetitivo, a LER,
ela tem um diagnóstico fechado, né? Porque é por conta disso. Aí eu não posso dizer que é o emocional trabalhando, ele pode até piorar. Mas mesmo assim atrapalha, mesmo assim influencia. Sabe por quê? Na medicina chinesa, cada órgão e cada víscera, ele comanda uma parte do seu corpo e ele se abre em um orifício. Então, para eu te dar um exemplo, assim, existem pessoas que têm predisposição a desenvolver mais tendinite do que outras. Por quê? Quem comanda os tendões e os músculos é mais os tendões, é o fígado. Ele comanda sangue e tendão. Um pouco do músculo. O órgão que mais comanda músculo é o baço. Então, esse paciente, quando ele tem uma deficiência de fígado, ele é muito estressado, muito agitado, tem muita cefaleia. Esse sim tem uma predisposição a desenvolver uma tendinite numa LER muito mais que outra pessoa. Mesmo porque quando a gente tá tensa por alguma coisa, começa a doer. Exatamente. Entendi agora. E aí também cada órgão e cada víscera vai responder por um sentimento. Então o fígado é mágoa e raiva, o rim já é medo. Isso é para você ver como tá tudo interligado. Por isso que a acupuntura, ela costuma curar as doenças emocionais. Infelizmente, a nossa medicina, ela não tem esse poder. Ela trata com medicação. Ela deixa a pessoa controlada. Mas a gente escuta falar que a pessoa toma remédio antidepressivo a vida inteira. E aí tem as fórmulas chinesas para dar continuidade à acupuntura, porque o paciente vem uma vez na semana. E aí, de acordo com essa avaliação energética, que eu trabalhei nas agulhas, eu vou prescrever a fórmula chinesa, que são um composto de ervas, dentro de um frasquinho. Ali vai ter a erva para dor, a erva que vai tonificar o rim, a erva que vai equilibrar esse fígado, a erva para tirar essa tendinite desse tendão. Então é um composto em que ele manipula, ele toma em casa todos os dias, 2 vezes por dia, não tem nenhum efeito colateral, totalmente regularizado na Anvisa, e é a prática da China, eles fazem isso lá diariamente. Então, por isso que a gente tem cuidado da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, da nossa caixinha, para evitar todos esses probleminhas. A gente vai ter uma coisa ou outra, vai, porque não dá pra gente controlar isso. Mas a gente sabe que o fundo disso, se o buraco disso é muito mais embaixo do que a gente acha que é superficial, fica mais fácil mesmo. Vamos controlar aí as nossas emoções, o nosso estresse, tirar a mágoa, né? Porque quando a gente fala em controlar estresse, eu acho que é mais complicado. Mas tirar a mágoa eu acho que é uma coisa mais fácil de fazer, né? É uma coisa mais fácil. Perdoa, né? Vamos viver mais leve. Tenho certeza, é bem mais fácil viver assim.